Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 25 para vocês aí do quarto ano. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer mais uma brincadeira que nós podemos fazer simplesmente com aqueles ingredientes tão difíceis de se encontrar, né? Um papel e uma caneta. Então, pessoal, mais uma brincadeira de papel e caneta que a gente pode fazer em casa, que a gente pode fazer naquele ônibus de viagem, que a gente pode fazer em qualquer momento que a gente estiver um pouquinho entediado, ó. A gente pode brincar do jogo da batalha naval. Então, além de ser super popular e divertido, esse também é um jogo onde nós aprendemos a usar os eixos de coordenadas. Então, é uma forma semelhante como nós aprendemos, lembram-se daquela aula número 15, chamada Coordenadas do Xadrez, gente? Né? Nós vamos utilizar também esse sistema de coordenadas, que seriam aquelas colunas e linhas, né? A gente se localiza um local no nosso tabuleiro através das letras e dos números, que representam as linhas e as colunas, tá? A gente aprendeu isso naquela aula de coordenadas do xadrez, vamos brincar disso hoje também, vamos utilizar isso para atacar, para a gente jogar, entre aspas, né, torpedos ou bombas nos navios dos inimigos. Vamos preparar nosso material e vamos embarcar então em mais um jogo. E quais materiais nós vamos precisar na aula de hoje, tá? Nós vamos precisar de pelo menos, né, 2 folhas por partida, tá? 2 folhas por partida, tá? Uma folha para cada jogador, tá? Caneta ou lápis, lógico, né? Caneta para um jogador e caneta para outro jogador, tá? Caneta ou lápis, vamos usar uma régua, que essa régua pode ajudar a gente a fazer essas listras, né? Essas linhas aí. E lógico, né, pessoal, um adversário para a gente jogar contra, tá? Alguém para a gente treinar, para a gente disputar. Então são os nossos itens de hoje. Olha que legal, um exemplo aqui de um joguinho de campo minado sendo feito. Aposto que alguns de vocês talvez já conheçam, né? Bem, gente, campo minado não, batalha naval, tá? Então vamos lá. A batalha naval, né? A batalha naval, ela é um jogo de tabuleiro quadriculado, né? Feito para 2 jogadores, no qual esses jogadores, cada um na sua vez, cada um no seu turno, tá? Eles precisam atirar às cegas. Eles precisam dar um tiro às cegas. Por que às cegas, né? Eles vão atirar nos quadrados onde estão os navios do oponente, ou no campo adversário, tá? Às cegas porque nós não podemos ver, nós não podemos enxergar, saber onde nós estamos atacando no campo adversário. A gente não vê onde que estão os navios deles, tá? O maquinário do adversário. O vencedor vai ser, nesse jogo, tá? Quem derrubar todos os navios do adversário primeiro. Vamos preparar nosso jogo e, ao mesmo tempo, vamos aprender, ou, para quem já sabe, relembrar essas regras aí. Então, preparados, seguindo aqui, ó, para o nosso tabuleiro, né? Naquela folha 4, a gente vai pegar a folha 4 com caneta ou lápis, né? E utilizando a régua para ajudar. Cada jogador vai desenhar os 2 espaços quadriculados semelhantes, tá? Com 8 linhas e 8 colunas. Isso acaba sendo 64 quadradinhos em cada um desses quadrados aí. Num campo, vocês vão colocar, ó, os navios que vão ocupar, né, os seus quadrados, né, o seu campo, uma quantidade específica de quadrantes, tá? Vocês vão espalhar os seus quadris pelo nosso campo, tá? No quadrado oposto, no outro quadrado, é como se fosse um esboço, uma anotação de onde você está fazendo um ataque. Para quem não conhece, paciência que já vamos desenrolar já esse jogo aí, tá? Então olha aqui esse exemplo, ó, como eu tinha falado para vocês no outro slide, né? Então a gente vai poder desenhar esses 2 quadrados aqui, tá? A gente pode fazer os números e as linhas embaixo. Eu tomei cuidado para fazer exatamente da mesma forma que nós fizemos naquela aula sobre as coordenadas no xadrez, tá? Para a gente lembrar, para a gente
fazer parecido. Então nós vamos desenhar na folha 4 esses dois grandes quadrados aí, cada um com 64 quadrados dentro, tá? Ó, 1, 2, 3, até 8, de 8 linhas, e até H, 8 colunas também, ó, 8 vezes 8. Para quem treinou a tabuada vai ver que é 64, tá bom? Navios. A quantidade de navios e o tamanho do campo, eles podem estipular o tempo médio de partida e a ocupação do tabuleiro, tá? Então, se tiver muito navio e se o campo for muito grande, é lógico que o jogo vai demorar bem mais, tá? Na partida de exemplo, né, os tipos de navios que nós vamos escolher para a aula de hoje vão ser, tá? Então, ó, voltando aqui, ó, nesse espaço aqui vai caber um navio-tanque, e esse navio-tanque ele ocupa o espaço de 4 quadrados, um porta-aviões, que vai ocupar o espaço de 5 quadrados, tá? 2 contratorpedeiros, que vão ocupar 3 quadrados, e 3 submarinos, que vão ocupar 2 quadradinhos só nesse nosso tabuleiro aqui. E sem que o adversário possa ver, né? Por isso que a gente fala que nós vamos atirar às cegas, tá? Porque a gente não sabe se a gente vai acertar ou não o navio do adversário, né? Então, assim, ó, sem que o adversário possa ver, cada jogador, né, a gente vai posicionar os navios na nossa área marítima, tá? Então a gente vai desenhar os navios no nosso campo, tá? E a gente pode girar os objetos, a gente pode colocar para a direita, para a esquerda, tá? A gente só não pode deixar os navios cruzadinhos, ó, na diagonal. Tá ok, pessoal? Então é isso, ó. Vamos ver como é que vai ficar isso, ó. Daí eu preparei esse exemplo no desenho para vocês, tá? Então, ó, nós temos aqui 3 submarinozinhos aqui, que eu coloquei 1, 2, cadê o outro submarino? O submarino ele tem 2 quadradinhos, ó, ele ocupa o espaço de 2 quadradinhos. Um submarino aqui, outro aqui e outro aqui embaixo, tá? Então eu tenho 2 contratorpedeiros, tá? É um navio um pouquinho maior, com 3 quadrados, ó. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 aqui, tá? E aí eu vou ter um navio-tanque, que são formados por 4 quadradinhos, né? Aqui está o meu navio-tanque e o meu porta-aviões, o grandão, fica aqui no meio, ó, tá? Só que assim, eu coloquei isso, mas o que eu quero dizer para vocês? O meu adversário não pode ver isso daqui, tá? Senão ele vai ganhar o jogo de cara, né? Vamos entender por quê. E aí eu disse que a gente joga por turnos, né? Então nós vamos começar o jogo, tá? Para iniciar a partida, né? Então a gente vai decidir quem que começa. A gente pode tirar para o ímpar, a gente pode tirar, sei lá, jockey-pô, papel, papel e tesoura, tá? A gente pode tirar um jockey-pô também, um papel, papel e tesoura, para descobrir quem que vai começar a jogar no dado, enfim, tá ok? Então, pessoal, e assim, daí alguém disputou no par o ímpar, alguém ganhou, vai começar, e aí ela vai chutar uma coordenada, tá? Ela vai chutar uma coordenada, então entre A e H e 1 e 8. Por exemplo, ó, esse daqui, né, é a minha configuração de defesa, tá? Eu vou colocar ele aqui, e esse daqui vai ser meu ataque, então eu vou fazer um ataque agora, tá? Eu vou escolher esse quadradinho aqui, ó. Ele é da linha 4, tá? E da coluna D. Daí eu vou falar 4D, por exemplo, né? Ou aqui no caso, ó, tá? Vamos ver agora o que pode acontecer quando eu faço um tiro, quando eu ataco. Eu ataco, eu escolho alguma coordenada, algum ponto para jogar e chuto, né? H8, D6, B5, A4, qualquer coordenada eu posso chutar, tá? E aí pode acontecer duas coisas, né? A primeira pode dar água, tá? Água é quando a gente não acerta, ó. Então se eu jogar, ó, né? E o meu tiro não acertar nenhuma embarcação, nenhum local de embarcação do adversário, ele vai avisar que deu água. Por quê? Porque eu não estou enxergando o tabuleiro dele. Então meu adversário vai falar, deu água. Toda vez que eu jogar e não acertar nada, tá? E aí, pessoal, o jogador, o adversário vai ser a vez dele, ele vai tornar a jogar, né?
chutando também alguma coordenada. E se ele errar, daí ele passa a vez para mim também. E eu continuo, chuto alguma coordenada, né? E daí eu errei, deu água, é a vez dele, e ele chuta alguma coordenada. Errou, deu água, e assim por diante, até que alguém acerte alguma parte, tá bom, pessoal? É muito comum no jogo de batalha naval, principalmente, ó, tá? Se num jogo tiver muitos espaços abertos, ó, tá? Com certeza isso vai acontecer bastante, tá? Então a gente acerta muito a área. É bem normal isso no jogo de batalha naval, tá? Bem, gente, cada jogada deve ser riscada no seu campo de anotações de ataque, né? E em sua respectiva coordenada. E você pode riscar as jogadas do oponente se quiser também. Porém, cada um é responsável pelos seus próprios ataques, tá bom? E agora, pessoal, a gente pode acertar, né? A gente pode errar, né? A gente atira, erra, mas uma hora a gente vai acertar e aí o jogo vai começar, tá? Aí o jogo vai começar. Quando um tiro acertar alguma parte de uma embarcação durante o jogo, quem teve a embarcação acertada, né? Ele vai avisar, ó, você acertou, e aí você vai jogar novamente. A pessoa que acertou um tiro vai jogar mais uma parte, vai jogar de novo, tá? Seguido, né? Acertou uma bomba em algum barquinho, joga mais uma vez, tá? Você sabe, gente, que você vai ter que atacar nas casas próximas, né? E aí você vai atacando e descobrindo onde que tá outras partes do barco, tá? As suas jogadas acabam quando você acerta a água. Então eu vou jogando, né? E daí quando eu acertar a água, aí vai ser a vez do outro adversário, tá? Nem sempre a gente derruba o navio, né, nas primeiras jogadas. Então, às vezes, a gente precisa de mais turnos para derrubar o navio. Como assim, professor? Olha, pessoal, pensando bem, se faz de conta que nós não estamos enxergando nada daqui, tá? Nós não estamos enxergando onde que estão essas posições. A pessoa, o adversário, ele vai atirar, ele vai acertar aqui fora, ó. Tá, suponhamos que eu esteja sendo atacado, eu vou falar, deu água. Aí quando ele atirar aqui, ó, por exemplo, vamos supor que ele acerta um pedaço aqui do meu porta-aviões, tá? E aí eu vou falar, ó, você acertou. E ele vai jogar de novo. E aí, suponhamos que ele acertou essa pecinha aqui. Ele pode tentar qualquer uma dessas peças aqui, descobrir qual que é a direção que o meu porta-aviões está. Se ele tentar para baixo, por exemplo, ele vai vai dar água, e aí vai ser outra jogada, né? Vai ser a vez de outra pessoa. E ele vai saber que a próxima jogada dele é uma dessas duas casas aqui que ele pode jogar. Uma dessas três casas que ele pode jogar. Tá? Mas vamos lá, gente. Continuando, né? Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? Do jogo. Então, aonde eu risquei em vermelho, tá? Seria, por exemplo, o meu campo de ataque, ó. Tá? E aqui é o meu campo de defesa. Aqui são os meus navios, né? E aqui eu anoto aonde que eu estou atirando no campo do adversário. Tá bom, pessoal? Né? Então, a gente sempre vai fazer isso, né? Acertou, a gente vai jogar novamente, tá? E quando uma jogada der água, aí sim vai ser a vez do adversário, tá? Vitória. Quando alguém derrubar todos os navios do oponente, tá? E aí a gente remonta a jogada num campo maior. Se quiser, né? A gente pode colocar mais do que 8 linhas, mais do que 8 colunas, tá? Pode colocar mais navio também. Se um dia vocês quiserem fazer um jogão bem grande de batalha naval, fiquem à vontade, tá? Bem, gente, como atividade de treino para nossa aula de hoje, vocês deverão realizar uma partida do jogo de batalha naval. Vão realizar essa partida contra um adversário, tá? O seu resultado e os desenhos dos jogos, né? Eles podem ser entregues no papel mesmo, ou através de foto, ou como for estabelecido por cada professor, tá? Então ele pode pedir uma foto da folha do Batalha Naval, ele pode pedir a folha desenhada mesmo, tá? Então aí o professor decide, né? Bem, vocês utilizem a quantidade de casas e peças que preferirem, mas assim, no mínimo 8 linhas e 8 colunas, tá bom, pessoal? E essas peças apresentadas na aula. Então, ó, se alguém quiser fazer um jogo
maior, pode fazer. Agora menor, aí não dá, né, pessoal? Pô, já tá bem fácil esse jogo, né? E agora uma atividade opcional, online, tá? Vocês vão experimentar algum jogo de batalha naval na forma online, um jogo da sua preferência, tá? Então, no lado eu trouxe um link de um site bem bacana, né? O Batalha Naval, um site de jogos chamado Racha Cuca, que é bem facinho de jogar e bem tranquilo também, ó. E olha que interessante, né? Curiosidades aqui pra gente. O jogo do Batalha Naval, ele já foi muito popular e muitas opções feitas industriais em séries eram muito comuns. Ao lado a gente pode ver o jogo de batalha naval de uma empresa, de uma fábrica de brinquedos chamada Grow. A seguir, né, gente? E na outra página nós temos também uma versão estrangeira, né, com um pouquinho diferente. E essas são algumas curiosidades que eu trago para vocês. Olha que bacana, gente, ó. Aqui a gente tem umas pecinhas para jogar o jogo de batalha naval. E olha como a gente coloca as nossas peças aqui, ó, e o adversário ele não enxerga. Ele não pode ver aonde que a gente está jogando, onde que os nossos barcos estão. E aqui em cima é onde a gente anota as nossas jogadas. Então, ó, olha só como que é parecido, né? A forma que eu fiz no papel é muito semelhante com essa forma que nós temos aí também, feita de forma industrial. E olha aqui que bacana esse outro jogo aqui, um jogo de batalha naval também, um pouquinho diferente, já bem mais elaborado, com cenário pintadinho, bem bacana também, né, pessoal? Bem, e é isso aí. Para concluir, né, a nossa aula de hoje, eu gostaria de saber o que vocês acharam de conhecer o jogo de batalha naval, tá? Com certeza, né, gente, muita gente já conhece esse jogo e alguns estão apenas relembrando essas regras, tá? Outros já jogaram em muitas ocasiões, várias vezes. E esse, gente, é um ótimo jogo para a gente jogar em família, tá bom? Aproveitem! Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.